Olá, eu sou o professor Christian Wenzon e hoje, nessa semana acadêmica, iremos falar sobre o capital de giro. O capital de giro possui uma influência muito grande no desempenho operacional de qualquer empresa, independente do segmento que ela atua. Uma má gestão do capital de giro pode levar uma empresa à insolvência financeira, resultando em sérios problemas financeiros. A importância e o volume de capital de giro necessário em uma empresa são determinados principalmente pelo volume de vendas, tendo como lastro os estoques, as contas a receber e o caixa da empresa. Alguns fatores que são influenciados pelo capital de giro. O primeiro deles é a sazonalidade do negócio. Uma empresa que possui sazonalidade durante o ano, ela tem um ciclo de capital de giro diferente durante as épocas sazonais. Quando ela está vendendo menos, ela precisa de menos capital de giro. Quando aumenta seu volume de vendas, o capital de giro terá que ser maior. Outro fator que influencia diretamente no capital de giro são os fatores cíclicos da economia. Por exemplo, uma recessão. Uma época de recessão, a empresa vai vender menos. Se ela vende menos, ela vai ter menos dinheiro de capital de giro para colocar no contas a receber. Outro fator que influencia diretamente no capital de giro é a tecnologia aplicada na produção. Se eu consigo fabricar os meus produtos mais rapidamente, vai influenciar no capital de giro e a gente verá isso depois no gráfico do ciclo de conversão de caixa. E um outro fator muito importante que afeta o capital de giro são as políticas de negócio. Ou seja, se a empresa decide que está vendendo com prazo muito curto e a concorrência toda vende mais prazo e ela está perdendo vendas por causa disso e decide aumentar seu prazo de vendas, ela irá necessitar de mais capital de giro. Sem fazer esse cálculo, ela poderá estar indo à falência. O capital de giro é segmentado em permanente e sazonal. O permanente é o capital necessário para a empresa manter suas atividades durante todo o ano. Agora, o sazonal, se eu tenho, por exemplo, uma sorveteria e eu vendo muito mais sorvete no verão, eu tenho que ter um capital de giro maior para essa época, que eu vou precisar comprar mais matéria-prima e vou precisar vender mais. Então a empresa precisa ter em mente que ela irá necessitar de um capital de giro permanente e um sazonal para épocas que ela vai irá vender mais. Aqui no gráfico a gente tem uma análise do comportamento do capital de giro de uma empresa. O tracejado azul identifica o capital de giro fixo da empresa, que no ano 1 era de 5 milhões e após 5 anos estava em 7 milhões. E a linha amarela identifica o fluxo do capital de giro sazonal da empresa. No ano 2 ela precisou ter um capital a mais, uma sazonalidade, e essa sazonalidade na realidade vem crescendo ano a ano para o ano 3. A administração do capital de giro diz respeito à administração das contas dos elementos de giro, ou seja, dos ativos e passivos circulantes, e as inter-relações existentes entre eles. Neste conceito, deve-se estudar os níveis de estoques adequados para a empresa, seus investimentos em créditos a clientes, critérios de gerenciamento de caixa e a correta estrutura dos passivos correntes, sempre tendo por base a manutenção de determinado nível de rentabilidade e liquidez da empresa. Quando falamos em rentabilidade e liquidez, estamos falando em dois opostos em relação ao ativo do balanço patrimonial. As contas líquidas são as contas caixas, aplicações financeiras, e as contas rentáveis estão no imobilizado da empresa. A chave está na duração do ciclo de capital de giro, ou seja, quanto tempo é necessário para converter caixa novamente em caixa. A liquidez refere-se à velocidade que um ativo pode ser transformado em caixa, em dinheiro. Isso vai determinar a liquidez no balanço patrimonial. A liquidez tem um grande valor para as empresas, pois uma empresa com índice de liquidez alto não vai ter problema de solvência no futuro. Um grande problema da empresa ter um índice de liquidez muito alto é que a liquidez não é rentável, ou seja, se eu aplicar muito dinheiro do meu capital de giro na conta caixas, bancos ou aplicações financeiras, a rentabilidade da minha empresa vai diminuir. Então eu posso ter uma empresa com uma liquidez muito alta e uma rentabilidade muito baixa. O mesmo pode acontecer ao contrário. Se eu tenho uma empresa muito rentável e eu não cuido da liquidez da minha empresa, eu posso ter uma empresa rentável que possa quebrar porque não tem liquidez para pagar suas contas. O capital circulante líquido é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Ele representa o volume de capitais de longo prazo que se encontram financiando os ativos circulantes. Aqui nós temos a fórmula do capital circulante líquido
da maneira que era mais conhecida, que é o ativo circulante menos o passivo circulante. A fórmula correta de se identificar o capital circulante líquido da empresa seria utilizar os recursos de capital próprio que a empresa possui, mais os recursos de capital de terceiros a longo prazo, menos os investimentos realizados no ativo não circulante. Neste balanço, podemos identificar o capital circulante líquido positivo. Como eu comentei, a maneira correta de se achar o capital circulante é a utilização do patrimônio líquido mais o passivo não circulante da empresa, que são os recursos de longo prazo, que foram investidos no ativo não circulante, e o restante é o capital circulante líquido. No caso aqui, nesse balanço, a empresa utilizou R$ 80,00 dos recursos de longo prazo e investiu R$ 65,00 deles no ativo não circulante. A diferença dos 80 para os 65, que é os R$ 15,00, é o capital circulante líquido da empresa. Neste outro balanço, nós temos uma empresa com capital circulante negativo, ou seja, os recursos de longo prazo da empresa são R$ 45,00 e o investimento em ativos de longo prazo foi de R$ 65,00, o que identifica que ela está utilizando as obrigações de curto prazo dela para financiar os investimentos a longo prazo, o que é um perigo, porque em longo prazo a empresa vai ter dificuldade de pagar suas contas a curto prazo. A situação de capital circulante líquido negativo, falta de liquidez, é em algumas vezes uma decisão estratégica da estrutura financeira da empresa. Esta posição de liquidez é decidida com base na relação que melhor satisfaz as necessidades e os objetivos da empresa. Alguns segmentos de empresas podem trabalhar com capital circulante líquido negativo ou até mesmo zero, como, por exemplo, um pedágio, que recebe sempre dinheiro à vista. Aqui neste gráfico, nós temos um ciclo de conversão de caixa. O ciclo de conversão de caixa vai determinar o ciclo operacional da empresa e também o ciclo financeiro necessário para o capital de giro. O ciclo de conversão de caixa ele começa no momento da compra de matéria-prima, que vai ser o ciclo econômico da empresa. Aqui no ciclo econômico vai estar o tempo de fabricação do produto e o tempo que o produto fica estocado. A partir do momento que eu realizo a venda do meu produto, emito a nota fiscal, vai começar a contar o prazo médio de recebimento de vendas, que vai ser determinado do momento da venda da nota fiscal até o momento que entrar o dinheiro no caixa da minha empresa. Então, do momento da emissão da nota fiscal até o momento que eu recebo as vendas, o dinheiro entra no caixa da empresa, vai ser o prazo médio de recebimento de vendas. A compra de matéria-prima até o recebimento das minhas vendas vai ser o ciclo operacional da minha empresa. Se eu descontar o período da compra de matéria-prima até o momento que eu ganho de prazo do meu fornecedor para pagar a matéria-prima, eu vou descobrir o ciclo financeiro da minha empresa, que é determinado pelo meu ciclo operacional menos meu prazo médio de pagamento de compras. Se a empresa consegue trabalhar em tecnologia para diminuir seu tempo de produção, ela está diminuindo o ciclo econômico. Eu diminuindo meu ciclo econômico, eu estou diminuindo o ciclo financeiro da empresa. Outra maneira de diminuir o capital de giro é eu conseguir comprar do meu fornecedor com o mesmo preço e aumentando o prazo. Eu vou estar cortando meu ciclo financeiro, ou seja, a necessidade de capital de giro será menor. A mesma coisa se eu conseguisse vender para o meu cliente com menos prazo. Eu conseguiria diminuir o capital de giro da empresa, o ciclo financeiro. A análise e dimensionamento dos investimentos em capital de giro consiste em separar o balanço patrimonial da empresa, seus ativos e passivos, em financeiro, operacional e permanente. É uma maneira relativamente simples de se avaliar a necessidade de capital de giro da empresa. O ativo circulante financeiro, também conhecido como errático, é formado pelas contas que não possuem nenhum vínculo direto com o ciclo operacional da empresa. Variam em função da conjuntura e do risco de maior ou menor liquidez que a empresa deseja assumir. O ativo circulante operacional, também conhecido como cíclico, é composto pelas contas do balanço patrimonial que possuem relação com a atividade operacional da empresa. São diretamente influenciados pelo volume de vendas, ou seja, pela produção. Estes ativos devem manter coerência com o ciclo operacional da empresa, que nós vimos há pouco tempo, de forma que o investimento realizado seja condizente com as necessidades de investimento em capital de giro. Já o ativo permanente são os investimentos fixos
que incluem os direitos a receber da empresa a longo prazo e os ativos imobilizados. São todos os ativos não circulantes da empresa. Passivo circulante financeiro inclui as dívidas da empresa com instituições financeiras e outras obrigações que não apresentem nenhuma relação direta com a atividade operacional da empresa, ou seja, qualquer alteração na produção não afetará as contas do passivo circulante financeiro. O passivo circulante operacional é representado pelas obrigações de curto prazo identificadas diretamente com o ciclo operacional da empresa. É similar ao ativo circulante operacional, onde as contas são representadas pelas dívidas de funcionamento da empresa. Já o passivo permanente é composto pelas fontes de financiamentos a longo prazo de capitais de terceiro e capital próprio da empresa. Aqui nós temos um balanço onde está dividido o ativo e o passivo em financeiro, operacional e permanente. O que vai ser utilizado vai ser o ativo circulante e o passivo circulante. Este será separado em financeiro e operacional, onde todas as contas que tenham alguma vinculação com a operação da empresa, como estoques ou contas a receber, serão operacionais. Contas a receber, por exemplo, se uma empresa vende mais, ela necessitará de mais capital de giro para investir em contas a receber, porque se eu tenho 1.000 clientes comprando a prazo e eu começo a vender para 1.500, eu vou precisar de mais dinheiro investido nesse capital de giro. Estoques. Se eu vendo mais, eu vou precisar de mais matéria-prima. Também vou ter que aumentar meu capital de giro investido em estoques. Já um exemplo, o ativo financeiro são contas que não são vinculadas à produção. Já as contas do ativo financeiro são contas que não estão relacionadas à produção da empresa. Por exemplo, a conta caixas e bancos independem da produção que eu for fazer. A empresa pode manter a conta no nível de R$5.000, por exemplo, independente da produção. Isso não tem influência nenhuma, por isso que é considerada uma conta ativo circulante financeira. No passivo, temos a mesma coisa. Nós temos as contas financeiras e operacionais. Novamente, as contas operacionais do passivo estão vinculadas à produção. Por exemplo, a conta fornecedores, ela será alterada de acordo com o volume de vendas. Se eu vender mais, eu vou precisar comprar mais matéria-prima. Minha conta fornecedor irá aumentar. As contas impostos ou salários. Se eu tenho mais produção e preciso de mais pessoas, minha conta salários irá aumentar também. O que não acontece com as contas do passivo financeiro, como por exemplo, empréstimos. Se eu fiz um empréstimo no banco, independente da produção que eu fabricar, o empréstimo vai estar lá, ele não vai aumentar e nem diminuir. Os ativos circulantes operacionais representam os investimentos que a empresa precisa efetuar em itens operacionais de giro, como valores a receber e estoques. Subtraindo-se deste valor os financiamentos operacionais realizados pela empresa, como, por exemplo, fornecedores, salários e impostos, chega-se ao valor do ativo circulante líquido, que representa a efetiva necessidade de investimento de capital de giro da empresa. A fórmula para se encontrar a necessidade de investimento em giro é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Quando a empresa apresenta uma necessidade de investimento em giro positiva, significa que a empresa está pagando suas contas antes de receber o dinheiro para a produção, ou seja, isso não é bom para a empresa, ela sempre irá necessitar de capital de giro. Necessidade total de financiamento permanente. A necessidade total de financiamento permanente de uma empresa é calculada pela soma da necessidade de investimento em capital de giro com o investimento permanente da empresa. A fórmula é o NIG mais o ativo não circulante. Este resultado deve ser coberto pelos passivos permanentes da empresa, que são o capital de terceiro de longo prazo e o capital próprio da empresa, para que se estabeleça um equilíbrio financeiro da empresa. Caso o passivo permanente seja maior que a necessidade total de financiamento permanente, conclui-se que a empresa possui um saldo disponível positivo, ou seja, a sobra de recursos financeiros para aplicações diversas. Aqui nós temos o mesmo balanço patrimonial de antes, onde a gente consegue identificar que o capital de terceiro de longo prazo e o capital próprio da empresa estão financiando o ativo não circulante da empresa e a necessidade de investimento em giro da empresa e o saldo disponível que vai virar o capital circulante líquido da empresa. Caso a necessidade total de financiamento permanente
da empresa seja maior que os passivos permanentes, o saldo disponível será negativo. Isto significa que a empresa está financiando parte de suas necessidades de longo prazo com fundos de curto prazo, que no caso é o capital circulante negativo. O saldo disponível funciona como uma reserva financeira da empresa para ser utilizado em eventuais necessidades de investimento operacional em empresas que possuem atividades sazonais. O saldo disponível não é nada mais que o capital de giro sazonal da empresa. Então, o capital circulante líquido engloba os ativos e passivos circulantes, como no cálculo da necessidade de investimento de giro, utiliza-se somente os ativos e passivos operacionais, e assim podemos entender que o capital circulante líquido é a soma da necessidade de investimento em giro mais os saldos disponíveis. Espero ter colaborado com vocês para essa semana acadêmica e até a próxima aula.